Olá, eu me chamo Francisco Ferreira. Gabriele Fernandes. E eu sou o Ellison Silva e este é o Pura Neura Podcast. Sejam bem-vindos, esse é o segundo episódio do Pura Neura Podcast. Você que já está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir essa edição, esse episódio, ir lá no Instagram, seguir a nossa página e ficar por dentro de todo o conteúdo postado aqui do Pura Neura Podcast. Lembrando que nossos patrocinadores hoje são a Arena Cowork, né, que tem esse estúdio maravilhoso onde nós estamos gravando mais um episódio do Pura Neura Podcast. Lembrando que já está disponível lá no nosso canal no YouTube o primeiro episódio. No primeiro episódio nós recebemos aqui a doutora Thaís Moraes e nós falamos sobre padrões comportamentais que devem ser evitados e foi um assunto que deu o que falar, rendeu pano para manga, né? Delicioso. Foi um assunto bem delicioso, né? Muito instrutivo, né? Foi uma fonte de conhecimento. Muitas pessoas ali saíram agraciados pelo conteúdo de fácil compreensão e tá disponível lá. Então já corre lá, assim que você terminar de ver esse episódio, já corra lá e veja também o primeiro episódio do Pura Neura Podcast, onde nós recebemos a doutora Thaís Moraes falando sobre padrões comportamentais. Lembrando, pessoal, que gosta da área de psicologia, que gosta de assuntos como esse, já curte, né? Já mete o dedo aí no like. Segue o nosso Instagram, Pura Neura Podcast, e também curta o nosso vídeo, deixa um comentário, né, gente? Vamos comentar aí o que vocês estão achando, como que tá sendo essa experiência para vocês, quais são os temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui nesse canal. E é interessante o podcast porque dá para você ouvir em casa, no carro, no trabalho, dá para você ouvir treinando, você põe um podcast lá para rodar e dá para você treinar, dá para você fazer suas atividades sem precisar ficar de olho na telinha, tá bom? Com certeza. E hoje, o nosso convidado especial é o psicólogo Thiago Lino. Queria dizer que é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Senhor é uma expressão. É, você. E eu queria te dizer que eu trabalhei com o Thiago Lino na clínica escola da Faculdade de Anhanguera. Quer dizer que foi um prazer enorme trabalhar com você naquele período. Na ocasião, eu era monitor clínico, né? O Thiago Lino era meu preceptor. E seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É interessante você falar sobre isso porque eu conheci cada um de vocês em momentos diferentes. E cada um me trouxe uma coisa diferente. E hoje a gente está unido aqui em prol de algo igual. Então, agradecer principalmente e dizer para vocês que... O Thiago Lino, que ele é bacharel em psicologia, especialista em TCC, terapia ABA, neuropsicólogo, hipnoterapeuta, 15 anos de experiência clínica, atua no município desde 2014, na Secretaria de Saúde. Pois é, a gente olha isso tudo, ouve isso tudo e parece que foi ontem que a gente começou a produzir tudo isso e contribuir com a questão da saúde mental. Mas em breve vocês vão descobrir que o tempo passa rápido. Show, show. Bom, como o Francisco já apresentou, o nosso excelentíssimo convidado, pessoa experiente na área, hoje nós vamos falar de um tema muito bem comentado, né? Um tema que está em alta, principalmente na área organizacional, se fala bastante, e tem se estendido para as demais áreas, né? O tema de hoje é inteligência emocional, né? A inteligência emocional refere-se à capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções. Sendo iniciada, sendo mais comentada pelo Daniel Goleman, né? Ele que trouxe essa informação, que se aprofundou nos estudos. Com certeza o Thiago Lino vai trazer um pouquinho sobre a história da inteligência emocional pra gente. E é isso, você que gosta desse assunto, não esquece de curtir a gente, tá? Já comenta aí se você gosta desse tema, se você acha interessante inteligência emocional, como que isso poderia mudar a sua vida. Se tiver alguma pergunta pro Lino também, pode fazer nos comentários. Por favor, gente, perguntas. E a palavra está com o senhor, por favor, diga quem é você. Primeiramente, né, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, que é muito bom a gente poder falar do que a gente gosta. E como vocês me conhecem, vocês sabem que eu costumo dizer que muitos ensinam psicologia, mas eu vivo a psicologia. E ela chegou na minha vida tem um pouquinho de tempo. E eu gosto do que eu faço, me aperfeiçoo diariamente para que eu possa trazer o melhor. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, que
ao contrário do que a gente pensa, é um pouco diferente do nosso QI de inteligência. Tenho certeza que muitos de nós conhecemos pessoas que são inteligentes, QI alto, porém eles são deficitários em algumas áreas da vida, seja relacionamento, organização, trabalho, planejamento. E isso se trata justamente da inteligência. No episódio anterior, que inclusive eu aconselho vocês verem, curtam e compartilhem, porque é muito importante. O ano virou, os planos chegaram, mas os erros também. Repetição. Então, como a Thaís falou lindamente, é importante a gente identificar os padrões que não devem ser repetidos. Mas como que a gente identifica? Através da inteligência emocional. Quantos de nós repetimos coisas que não sabemos que é errado até uma terceira pessoa chegar e falar? E aí aquilo acende uma lâmpada sobre o problema e você consegue perceber e modificar. Isso é inteligência emocional. Que é o assunto de hoje e vamos nessa. Uma das grandes características que eu admiro no Thiago é a paciência. A paciência e o manejo, como ele leva toda situação adversa. Eu já falei, eu trabalhei com ele lá na clínica escola, né? E a gente, de vez em quando, passava por algumas adversidades. E a forma como ele levava tudo aquilo na mansidão é muito interessante. É uma inteligência emocional? Sim. A habilidade de você conseguir conduzir conflitos é uma habilidade emocional. Quem acompanhou muitas das minhas aulas aí sabe que uma das palavras que eu mais falo é justamente essa. Manejo. Porque a mesma situação com várias pessoas diferentes podem gerar vários resultados diferentes. Entende? Maravilha. Você tem uma bomba, uma granada sem pino na sua mão, a pessoa com a falta de habilidade pode pensar em jogar, pode pensar em várias coisas. Quando você consegue gerir de forma adequada, tem esse manejo, você consegue pensar em várias soluções. E você consegue recrutar mais processamentos mentais em prol daquela solução. Maravilha. E Perfeito. dentro de uma clínica escola, a gente lida diariamente com alunos de vários semestres, com situações diferentes, com hipóteses de tratamento, hipóteses de acompanhamento. Algo que eu levava muito diariamente era situações hipotéticas. Justamente para eu testar e poder ensinar habilidades de inteligência emocional para os alunos. Perfeito. Porque o que eu pontuo muito é, um aluno mediano vai se tornar um profissional mediano. E o que eu sempre frisei é o quê? Que eu quero que todos vocês sejam excepcionais alunos para que possam ser excepcionais profissionais. Excelente a sua colocação. E enquanto comentava sobre a inteligência emocional, no século passado, o que predominava era o QI, né? No Sim. século passado, muito se falava sobre o QI, porque o QI era que determinava qual seria a profissão, como que seria o estilo de vida, qual classe social a pessoa pertenceria. E antes de virar para o século XXI, de repente, aparecem dois psicólogos lá no jornal do New York Times e começa a falar sobre inteligência emocional, né? E dali começa a questionar sobre isso, né? Inteligência emocional. Quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de autodomínio, nós estamos falando de autocontrole. E hoje em dia tá em falta, né? Tá em falta, porque você vê que sempre há uma atualização. As pessoas estão preocupadas em atualizar o software do celular, estão preocupadas em atualizar os seus equipamentos, em atualizar os dados, né? Quer trocar móveis, quer trocar isso, quer trocar aquilo, mas ele não para se organizar, para se atualizar, né? E às vezes aqueles paradigmas lá do passado querem, né, repercutir nos tempos atuais, é aonde vem a questão da inteligência emocional. Porque o que eu trabalhava no passado, a forma que eu atuava no passado talvez não é a mesma forma, né? Não vou ter o mesmo resultado agora no presente, né? Depois que surgiu essa questão da inteligência emocional, agora além da inteligência emocional, você fala muito em múltiplas inteligências. Não é mais só o QI, não é mais só a inteligência emocional. Tem a questão das habilidades. E hoje em dia, como a própria Gabi pontuou, o organizacional ela está considerando essa parte, a questão da inteligência emocional. Você vê que muitas empresas estão investindo em cursos de inteligência emocional. Porque em palestras motivacionais, justamente para trabalhar essa questão da inteligência emocional. E nós convidamos o senhor justamente para falar sobre esse tema,
porque é um tema emergente. Foi falado no primeiro episódio. Novamente, nós estamos frisando aqui, nós estamos em um tempo pós-pandemia. A pandemia ela veio para revelar muitos padrões comportamentais que muitas pessoas têm inconscientemente. Né? São padrões que eles preferem repetir. E eu estava lendo um artigo esses dias que falava assim, ó, a mesma energia, o mesmo trabalho que você tem para ficar na mesma posição que você está hoje, é o mesmo que você vai ter para mudar, né? Então, a inteligência emocional veio para isso. Então, para começar esse nosso bate-papo, eu quero que o senhor explique de maneira de fácil compreensão. Para quem está nos acompanhando, para quem está em casa, para quem está no carro, está no trabalho, está lá na academia fazendo seu treino, está resolvendo alguns assuntos, explique para nós o que é inteligência emocional. Bem, vamos lá. Como já foi falado, a gente costuma pensar que a inteligência se trata de QI. Por um bom tempo foi isso. Só que hoje a gente chega a um consenso entre os cientistas e pesquisas que apenas 20% da nossa inteligência é baseada em QI, baseada em números. Os outros 80% são justamente a questão da inteligência emocional, que ela pode ser apresentada em diversas áreas. Como eu já tinha falado antes, a questão da organização. Por que no mundo organizacional é tão pontuado? Porque hoje existem as contratações por competência, não mais por QI. Porque muitas das vezes a pessoa que pontua alto em um teste de QI significa que ela tem um raciocínio lógico aprimorado. Só que não necessariamente isso aponta que ela consegue lidar com pessoas. E essa é uma das características da inteligência emocional. Respondendo à pergunta, inteligência emocional é tudo aquilo que o seu QI não te ajuda a resolver. De fato é isso. E você tem que recrutar outras habilidades. Tiago, você está falando bastante aqui pra gente, né, sobre QI. Só que eu acredito que tem muita gente em casa que não consegue compreender de fato o que é o QI, né? Para quem não é acadêmico, por exemplo, o que seria QI? QI, consciente e inteligente. São aqueles testes que nós fazemos para medir o seu QI. O ser humano em geral está dentro de uma média. Essa média hoje é tida como 100. Alguns testes apontam como 100 a média. Você faz um teste, você pontua. Sua média, 100. Existe a questão de um desvio padrão, que é o quê? É uma margem acima dessa média e uma margem abaixo dessa média. O ser humano com inteligência, um consciente inteligente padrão, está entre essa média de desvio, entre 85 e 115, que o desvio padrão, 15. Entre 100 para 115 e entre 100 e 85. Esse geralmente é o padrão de resposta. Acima do padrão para cima, 115, 130, consideradas pessoas que têm altas habilidades. Como Einstein, por exemplo? Einstein, com QI de 160, em média. Abaixo dessa média, 100, 85, 80, são consideradas pessoas com algum tipo de transtorno ou distúrbio em geral. Algum tipo de DI, né? Uma deficiência intelectual. Que essas pessoas vão ter, consequentemente, uma dificuldade em reter informações e desenvolver as outras áreas da inteligência emocional. Que é onde nós vemos pessoas com DI, em geral, deficiência intelectual, que ela não consegue relacionar, ela não consegue manter um nível de comunicação, aí existem atrasos na linguagem, atraso em memória, atraso em atenção. Ou seja, o consciente inteligente influencia, só que ele é apenas um ponto de partida. Que o significado de inteligência emocional abrange muito mais áreas. É preciso olhar. Sempre o consciente ele aponta, só que as outras áreas também são importantes. Entendi. Como um quebra-cabeça. Sensacional. Tiago, hoje a gente sabemos que existem vários tipos de inteligência emocional. Eu queria que você citasse para mim as que você acha mais importantes. Sim. Hoje a gente fala de muitas áreas, tem muitos teóricos, muitos cientistas que apontam áreas diferentes. Eu pontuo que o que é importante dentro da inteligência emocional é você conseguir identificar as próprias emoções, essa é a primeira parte. Porque se eu não sei o que eu sinto, como eu vou lidar com isso? Entra a questão do autoconhecimento, da autoanálise. É você parar e falar, tá, o que é isso? O que é isso aqui? Compreende? Ah, entendi. Isso aqui é raiva.
Isso aqui é ansiedade, isso aqui é medo, isso aqui é algo. Entendi o que é. Auto-identificação das emoções. A partir do momento que eu identifico o que é, eu consigo ir para o passo 2, que é lidar com as emoções. Se eu identifiquei que eu estou com raiva, o próximo passo é lidar com a raiva. Então eu vou desenvolver habilidades para lidar com a raiva. Identifiquei que é ansiedade, eu vou lidar com habilidades para tratar a raiva. Terceiro ponto é o quê? É você observar as consequências. Quais são as consequências disso que você está sentindo? E se você perceber, é uma cadeia. Se você falhar em uma, a outra seguinte inevitavelmente vai ter falha. Se eu não conseguir identificar, eu não vou conseguir lidar. Se eu não consigo lidar, eu não consigo ver as consequências. Mas a partir do momento que eu identifico o que eu sinto, isso aqui é raiva. Ótimo. Vou lidar com a raiva. Ela é destrutiva. Mas é apenas uma energia que existe. Posso usar ela para construir? Posso. Ou seja, a consequência do que eu identifiquei pode ser positiva ou negativa. Entendido. Entende? Show. Uhum. Quarto passo, que é muito importante. A autorresponsabilidade. De quem é aquilo que eu identifiquei? Meu. Quem vai lidar com aquilo que eu identifiquei? Eu. Quem vai lidar com as consequências? Eu. E vai para o quarto ponto. Autorresponsabilidade. Eu não posso nunca dizer que a Gabi é responsável pela minha raiva. Certo. Ela está em mim, parte de mim. O ambiente influencia tudo, as relações influenciam. Mas em quem nasceu aquele sentimento, aquela emoção? Em mim. Então, a partir do momento que você levanta da sua cama e você olha no espelho e fala: que vida de merda. De quem é a vida? Minha. Quem vai mudar? Eu. Ou posso terceirizar a culpa, né? Não Que é- posso terceirizar. A minha vida tá uma merda por causa do meu chefe. Minha vida tá uma merda por causa do meu colega. Minha vida tá uma merda por causa do meu vizinho. Minha vida tá uma merda por causa da minha companheira. O que eu tô fazendo? Terceirizando. Eles vão resolver a minha vida? Não vão. Então, a autorresponsabilidade, ela vai muito de encontro ao conceito de inteligência emocional. Porque eu não posso terceirizar o que é meu. É minha responsabilidade organizar a minha vida. Perfeito. Sensacional. Muito obrigado. Eu não posso entregar, lide com a minha raiva. Isso não existe. Seria muito fácil, né? Resolva Se fosse assim. a minha Terceirizar. vida de merda. Não dá. Então, aquele mesmo dia que você acorda e olha no espelho e fala, que vida de merda, você tem que colocar um ponto parágrafo e falar, vou mudar. Isso entra muito na questão da ruminação. Não sei A se. gente comentou, né, da outra vez. Exato. É a lamentação, a reclamação. Vai de Sim. encontro Vai de diretamente. encontro, né? A ruminação é o quê? Como foi falado pela Thaís. É o processo de a vaca estar sempre mastigando. Uhum. Ela engole o alimento, como ela tem vários estômagos, ela volta aquilo para o período de mastigação. Isso, a mesma coisa com o pensamento. Mesma coisa com o pensamento, que existem pensamentos ruminatórios. Que é o quê? É você, um dia acorda e fala, nossa, que vida péssima. Terça-feira acorda, nossa, minha vida é ruim. Quarta-feira acorda e fala, poxa, podia mudar. Quinta-feira acorda e fala, meu Deus, de novo essa vida. Sexta-feira acorda e fala, mais um dia. Perdeu 5, ruminando. Quantos você colocou em movimento? Física fala isso, as leis de Newton. Um corpo parado tende a ficar parado. Um corpo em movimento tende a permanecer Em movimento. em movimento. Então, quantos de nós ficamos dentro da ruminação sem movimento? A luz, ela desfocada, é isso que acontece aqui, ilumina. Agora, o que é um laser? É um ponto focal. É um feixe de luz focalizado. Ou seja, você expande, você ilumina. Mas quando você centraliza, você realiza. Perfeito. Sensacional. Muito Em bom. cima do seu. Você listou aí 4 passos da inteligência emocional. O primeiro é a identificação das emoções. Em cima dessa identificação das emoções, é importantíssimo nós fazer uma diferenciação. Eu queria que o senhor explicasse para nós, para quem está nos acompanhando, o que é emoção e o que é sentimento. Sensacional. Porque tem pessoas que ele acha que quando eu falo de emoção, eu tô falando de sentimento. Quando eu tô falando de sentimento, eu tô falando de emoção. E existe uma distinção entre esses dois termos. E eu queria que o senhor explicasse para nós, por favor. Bem, vamos lá. Geralmente existe isso mesmo que vai de encontro à identificação.
Para que eu possa identificar, eu preciso de ferramentas. Como que eu vou identificar algo que eu não sei por onde começar? Emoção e sentimento tem uma grande confusão, que inclusive isso vai levar a gente lá para os relacionamentos, que daqui a pouco eu vou abordar um pouco. Todo mundo aqui já teve algum isqueiro, ou já teve contato com algum isqueiro. Quando ele acaba o gás, ele fica soltando aquela faísca, certo? Sim. Aquilo é uma emoção. Ela tem um começo e um fim. É aquela faísca. A emoção, ela é breve e explosiva. O sentimento, ele é contínuo e intenso. A emoção seria aquela faísca do isqueiro sem gás. E o sentimento seria uma queimada numa floresta. Exemplificando então, a paixão, ela é um sentimento ou ela é emoção? Por quê? A pergunta. Porque quando nós vamos estudar a questão do cérebro apaixonado, a questão da paixão, você descobre que ela tem um começo, mas ela também tem um fim. Ela não é aquela questão duradoura, é a questão do acaba a paixão, aí que vamos começar a falar do quê? Do amor. Exatamente. Então a gente pode dar esse exemplo de que paixão é uma emoção e o amor é um sentimento. Exatamente. Isso vai desembocar no campo da neurociência, que a paixão, ela é curta, mas intensa. A pessoa apaixonada, ela não mede esforços, mas é por um breve período de tempo. Que entra a questão de neurociência, entra a questão de sinapse, questão de dopamina. Enquanto você está apaixonado, aquele estímulo de estar com a pessoa vai gerar a sua resposta. Ao longo do tempo, isso tende a acontecer uma coisa que nós chamamos na análise do comportamento de habituação da resposta. Que com o passar do tempo, aquela mesma estímulo não gera a mesma resposta. Ou seja, o tempo, aquele estímulo vai gerar cada vez menos resposta. Isso é o que caracteriza a paixão. Que geralmente os estudos apontam que dura 1 ano, 12 meses, em média. A partir disso, aquele estímulo não vai gerar mais aquela resposta. E aí se torna um sentimento. Ou é amor, ou é nada. É onde muitos relacionamentos são postos à prova, né? Porque quando acaba a paixão, aí nós vamos ver. Aí nós vamos ver se realmente é um sentimento. Porque é muito fácil você entrar nas redes sociais, eu te amo pra sempre. O pra sempre dura 1 mês. É um pra sempre temporário. Sempre hoje em acaba. dia- E é interessante que a paixão ela é alçada, ela é comparada a um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Tem um outro termo também que quando nós começamos a estudar a respeito da paixão, a gente descobre que a paixão é alçada à categoria de demência. Gente, quando esse assunto pairou na sala, nossa, todo mundo ficou, como assim, gente? Porque existe todo esse romance, existe toda essa parte romantizada da paixão. Mas é quando você vai observar a paixão, ela tem essas categorias. Então, foi bem interessante essa explicação. Foi bem Interessante você tocar nesse assunto, porque a respeito da emoção e do sentimento, a emoção ela é uma espécie de um ser impulsivo, né? Como você falou, é um estímulo que toma conta, talvez pela má qualidade ou pela má gestão das suas emoções naquele momento, você se entrega e aí acontece o que você falou, né? Aí se entrega num relacionamento de muito amor em 1 mês só. Exatamente. A paixão, ela bloqueia alguns processos da sua tomada de decisão. Porque ela impede você de pensar racionalmente. E quando você não pensa racionalmente, você desemboca nos comportamentos que são inconsequentes. Eita, mas tem muita gente pensando inconsequentemente, hein? Mas, por favor, eu não quero ninguém sentando com seu companheiro, sua companheira e falando, deu 12 meses, e aí? Por favor, Vai não colocar é um isso. timeline agora, né? Por favor, o apaixonar-se pode ser todo dia, entende? O apaixonar-se pode ser todo dia. E não significa que é uma chama que apaga. Você pode mantê-la acesa. Nada impede que todos os dias você chegue e coloque um gravetinho nessa paixão. Um gravetinho nessa paixão. Porque você pode ter essa questão dessa chama sempre acesa. Ela não tem que necessariamente apagar. Nós estamos falando de reações químicas. Só que a gente sabe que dentro de tudo físico, existe o metafísico, existe o subjetivo. Então a gente não pode se ater somente às sinapses neurais, somente à conexão neuronal.
A gente tem que se ater ao humano. Ao humano. Entende? Porque se nós fizermos isso, a gente não ficava nos trabalhos. Todo mundo entra num trabalho super empolgado. E com o tempo você fala, poxa, cansei. E você sai do trabalho? Não sai. Você busca ferramentas para tornar interessante. Entende? As amizades que estão um pouco distantes, você não desfaz. Você busca meios para estar próximo. Então, por que a gente consegue manter alimentado todas as outras áreas e não consegue manter a área afetiva? Então, isso é inteligência emocional. Avaliar, identificar, para poder entender. Sensacional. Maravilha. Muito bom mesmo. E dentro disso que você está trazendo aí pra gente, você tocou num ponto bem interessante que chamou minha atenção, né? Mais uma vez, a gente falando aqui do estado pós-pandêmico, né? O ano passado, nós tivemos um ano totalmente livre da Covid-19 e foi um ano onde diversos transtornos eclodiram. Né? Nós tivemos um aumento assim absurdo, por exemplo, no conceito da ansiedade, da depressão, do TDAH e diversos outros transtornos que estão em alta hoje, que está no acesso social. Né, assim, que as pessoas têm mais conhecimento. Trazendo um pouquinho do mais comum, que seria a ansiedade, por exemplo. Você acredita que um dos gatilhos da ansiedade pode ser a má gestão das suas próprias emoções? Exatamente é isso. No mundo pós-pandêmico, a gente olha muito que aumentou os casos, aumentou muita coisa. Só que eu diria que não aumentou a ocorrência, aumentou o conhecimento. Entende? Eu trabalho também no ramo de criança atípica. Acompanho algumas crianças com TEA. E hoje todo mundo fala, aumentou o número de crianças com TEA. Não é que aumentou. É que hoje nós temos mais capacidade de identificação. Entende? É como a gente falar na Lua. Hoje aumentou a questão de viagem espacial. Hoje a gente consegue ir em maiores distâncias em menos tempo. Por quê? Em 1920 tinha essa tecnologia? Não. Mas tinha distância? Então não tinha a ferramenta. Então, a partir do momento que a gente tem a ferramenta, a gente consegue ir mais longe. Então, no mundo pós-pandêmico, no mundo pandêmico, o ser humano, que é um ser social, foi privado de socializar. Entende? Então, é aquela frase: eu sozinho sou meu inimigo íntimo. Então, o ser humano começou a ficar mais só. E aí ele começou a perceber que era mais ansioso, começou a ter mais necessidade de contato, começou a querer mais sair, não pode, mas eu quero, entende? Começou a olhar mais para si. Então foi uma evolução de inteligência emocional forçada. E agora que pode, todo mundo vem com essa herança. Entende? As crianças que nasceram no mundo pandêmico estão apresentando hoje dificuldade de aquisição de linguagem, dificuldade de comunicação, porque foram privadas disso na primeira infância. Então o adulto que foi privado das relações nesse período, hoje, no mundo pós-pandêmico, ele está tendo mais contato e aprendendo a identificar melhor o que ele sente. Aquele aperto, aquela falta de ar, aquela mão fria. É o quê? Pesquisa a ansiedade. Vou no psicólogo. Então, as ocorrências aumentaram porque temos mais ferramentas para identificar. A tecnologia ajuda, então, você acha? Nesse contexto. Tecnologia é uma ferramenta. Um machado na minha mão não é só um machado. Mas o machado na mão de um lenhador é uma ferramenta. Entende? Isso é a tecnologia. Eita, profundo isso. É uma ferramenta. É interessante a sua colocação. E a minha pergunta dessa vez, essa rodada, é a seguinte: existe a inteligência e é importante nós entendermos que existe também a distinção de competência. Quando eu falo de inteligência emocional, eu não estou falando de competência emocional. Existe uma distinção. E o segundo passo que o senhor mencionou foi acerca disso, sobre habilidades. Ter habilidades. E eu quero que o senhor explane mais a respeito dessa habilidade, porque nós vivemos em uma realidade que as pessoas elas não estão mais tendo habilidades, né? Tão suscetíveis a resultados imediatos e estão esquecendo de ter habilidades, né? Porque, um exemplo, é muito interessante você sentar e conversar com um casal de idosos, você senta e conversa com eles, eles vão conversar,
e vão falar, olha, eu tenho 60 anos, eu já encontrei casal de idoso de 60 anos, de 70 anos. Se você olhar nas notícias, você encontra notícias de casal de idosos que morreram com diferença de horas. Né? Um faleceu, depois, mesmo sem saber, o outro também faleceu. E é uma habilidade, porque hoje em dia é muito fácil a gente tratar a questão do descarte. Né? Eu não gosto mais de você, então eu vou descartar. Nossa amizade, vou descartar. O relacionamento, eu vou descartar. É muito fácil E um a mês pessoa você casa e já se descartar. divorcia, né? É muito fácil a pessoa descartar. E a pandemia revelou muito esse padrão. Um exemplo. Veio a pandemia, saiu a nota lá, todo mundo fica em casa. Aí, de repente, uma semana antes, teve um cantor, já vem eu com as notícias, né? Tá parecendo aqui o G1 em 1 minuto. Tá Aí, de demais repente, uma semana, né, tá lá aquele casal, lá modelo, todo mundo querendo ser. Ah, eu quero ser que nem esse casal, eu quero ter um romance com esse casal. Aí, na outra semana, você acorda de manhã com a notícia, fulano e ciclano separaram. Da noite pro dia, né? Tem esse desgaste e o descarte, né? Então, para a gente amenizar, para a gente diminuir essa questão do descarte, tem que haver essa questão da habilidade. E eu quero que você fale um pouquinho a respeito das habilidades. Quais habilidades que nós devemos desenvolver para que nós tenhamos relacionamentos de sucesso, um emprego de sucesso? Porque tem pessoas que às vezes estão trabalhando na função que tanto queria, mas prefere descartar, porque às vezes ali tem alguém que ele não gosta, tem uma situação que ele prefere não enfrentar, tem um problema que ele prefere não resolver e vai empurrando com a barriga, né? E isso entra nessa questão de habilidade, né? Então, falando de competências, falando de inteligência e de habilidade, eu quero que você fale um pouquinho, explana para nós sobre habilidades. Por que que é interessante quando a gente fala de habilidade ou de competência? Quem tem mais competência para construir esse prédio? Um engenheiro ou um pedreiro? Pedreiro. Um pedreiro, né? Ele coloca a mão Quantos na massa todo tijolos dia. um engenheiro assentou na vida dele? Nenhum. Desenho, assim. E quantas plantas baixas um pedreiro fez? Nenhuma. Isso é competência. Isso é competência. Hoje em dia, o que que acontece? O seu celular quebra a película, o que que você faz? Troca a película. Troca a película. Seu celular estraga a tela, você troca a tela. Seu carro fura um pneu, você troca o pneu. Entende? Seu computador estraga, sua TV queima, você troca. Por que com os relacionamentos é tão difícil? Porque as pessoas tendem a projetar relações, idealizar relações perfeitas. E eu advirto sempre para os pacientes. Aquilo que você vê em redes sociais não é real. Entende? Eles são pagos, entende? Para aquilo. Aquilo é um trabalho. O trabalho deles é manter você engajado. Então, o que eles vão fazer para isso? Tudo. Entende? Eu tenho muito paciente que passa por procedimento cirúrgico, estético e tal. E eles acompanham outras celebridades que passaram pelos mesmos procedimentos. E isso é perigoso por quê? E eu sempre falo, essa pessoa, por trás dessa recuperação, ela tem 35 profissionais. Então ela vai recuperar em 10 dias. Você tem sua família em casa, te dando sopa e você engessado. Então isso é vida real. A vida real vai ser sempre mais difícil. Essa é a diferença. Tá fácil, tá bonito, fake. Por quê? Porque o mundo é projetado para que você acredite que tudo é belo. Só que o mundo real não é belo. O mundo real é trabalhoso, você tem que investir, você tem que dedicar para ter autoconhecimento. Entende? Sensacional. E para isso, falando de habilidades, eu deixo para vocês aqui uma dica. São orientações. Sabe que é uma escadinha, que eu sempre penso antes de cada procedimento, que é o que eu falo de manejo. Saiba manejar as situações que aconteçam. Entende? Independente de onde esteja, seja a pessoa mais consciente. Independente da situação, seja a pessoa racional. Independente do momento, pense depois. Pense 2 vezes. Então, a primeira coisa é, por que os relacionamentos duram? É uma escutativa. Escutativa, para quem não sabe, é diferente do ouvir. Muitos podem ouvir esse episódio de podcast, mas escutar é diferente. Quando você escuta, você
assimila informações. Quando você ouve, você apenas processou com a capacidade auditiva. Entende? Então a primeira coisa é o quê? O que que não existia na realidade desses casais antigos? Rede social. A evolução bombástica da tecnologia. Aquela coisa, não tinha TV. Então não tem TV, eu vou conversar. Vou fazer filho, né? Isso me possibilita. Antigamente é pelo menos 15. Pelo menos 15, não tinha TV em casa. Entende? Isso é fato. Se a gente não tem TV, resta conversar mais. E quanto mais eu converso com você, mais eu te conheço. Então eu sei que isso te incomoda. Eu sei que uma toalha na cama incomoda. Eu sei que você fazer um barulho 5 da manhã incomoda. Isso é escutar. E o fato da pessoa conhecer uma outra profundamente. Por exemplo, a pandemia hoje, com esse negócio de ficar em casa, né? Os dois ficavam muito juntos, os casais, né? Você acha que isso ocasionou essa separação que vem acontecendo? No período pandêmico, o índice de separações aumentou drasticamente. Por quê? Porque pela primeira vez os casais tinham mais do que 4 horas juntos. Entende? Todo mundo trabalha em horário comercial. Dependendo do trajeto, chega em casa 7, 8 horas. Até meia-noite, um tempo hábil ali, era junto. Então é bom. Agora, quando você começa a passar 8, 10, 12 horas em casa, você começa a ver coisas que você não via antes. É como um namoro de fim de semana, é perfeito. Você encontra a pessoa sábado, domingo, ela tá com saudade, ela não vai brigar porque você pode ficar chateado. Qualquer programa vai ser ótimo, qualquer tempo. Eu tenho 10 minutos, vamos comer alguma coisa, é lindo. Agora, quando você casa, que você tem que passar 24 horas, já é insuficiente. Os problemas vêm. A realidade. O que você falou, realidade. E aí aquela coisa, eu não sabia que você era tão chato. Entendeu? Eu não sabia que você enchia o saco. Eu não sabia que você procrastinava. Começava a ver os sabia. defeitos, né? Que, por exemplo, nesses começa a 4 ver. horas juntos Os aí defeitos trabalhando. começam a juntinho. ficar muito em evidências, né? Muita evidência. Só a distância do sol. Uhum. Quanto mais perto, mais quente. E aí acaba aquela admiração, vai Acaba. acabando. Acaba de E aí é onde acontece a separação. Para isso, eu aplico sempre uma regra e eu ensino sempre que eu posso. É a tríade que eu chamo. Escutativa, aceitação e modificação. Eu escuto, sabe? Fala, Gabi. Fala o que É é. a chave de um relacionamento perfeito? Exatamente. Fala o que é. Quem é você para eu entender? Você é assim. Escutei. Entendi. Aceito. Eu gosto de rock. Ela odeia rock. Eu não, eu adoro rock. Aceito. Brincadeira. Aceito. Isso. Ótimo. Posso ir no show sertanejo com você? Você vai no show de rock comigo. Aceitação. E depois eu modifico. Será que os meus hábitos que vão de encontro ao que ela não gosta estão repetindo mais do que os hábitos positivos? E aí começa a chave dos relacionamentos antigos. Era o senhorzinho que na volta do trabalho pegava uma rosinha e levava pra senhora. É os dois que você vê sentado no parque, caminhando no parque. Entendeu? E aí a geração de hoje faz o quê? Nada. Tudo menos passar tempo de qualidade junto. Fica um do lado, outro do outro, cada No um no celular, celular. telefone. Tecnologia, que é uma ferramenta. Ou afasta, ou aproxima as pessoas. Sim. Então, a chave do relacionamento antigo é esse diálogo que hoje não existe. Hoje um relacionamento quebra, as pessoas trocam. Que é mais fácil. Eu não preciso consertar porque tem outro. Entende? E isso causa um insucesso muito grande. Porque a troca, o pula de galho em galho, uma hora não tem galho. Uma hora não tem floresta. E aí você vai estar só. E o só incomoda porque o ser humano é um ser social. Psicossócio-espiritual, né? A falta de comunicação, ela pode ser equiparada à falta da inteligência emocional? Hoje em dia é muito fácil você ver pessoas que ele tem esse déficit de comunicação. Ele não sabe se comunicar, ele não sabe se expressar. Às vezes ele tá num relacionamento, pode ser amoroso, pode ser amizade, pode ser no trabalho. E às vezes ele tem essa dificuldade. Eu tenho um atrito com o Francisco. Aí na minha cabeça eu monto aquele tribunal, eu apresento a causa, eu julgo a causa, eu dou a condenação e eu não comunico nada com o próximo. E Eu às tenho vezes um o atrito com o Francisco nem Francisco. sabe. Tá E às bem vezes o ansioso. Francisco nem sabe. Tem um comportamento Né? ansioso, né? Desse Às jeito. vezes o Francisco nem sabe. E às vezes eu tomei uma ação em cima de uma falta de comunicação. Às vezes se eu tivesse comunicado, se eu tivesse conversado, né, eu teria evitado muitos problemas. Então, partindo desse contexto,
a falta de comunicação, ela pode ser um indício de falta de inteligência emocional? Sim. Por quê? O que que acontece? É aquele bom e velho ditado. Ninguém sabe o que mudo quer. Eu sei. Ele quer falar. Não é? Como que a pessoa, por exemplo, que nesse cenário aí que o Ellison trouxe pra gente, né? Essa pessoa que montou um tribunal na cabeça dela, fez um julgamento, a pessoa nem sabia que tinha esse atrito, e muitas vezes esse ser humano ele tem a dificuldade de se expressar, e às vezes ele monta esse tribunal exatamente porque ele não sabe como chegar no Francisco e falar: Francisco, você é o da vez hoje. Não tem problema não. Francisco, eu não gostei disso e disso. E aí, às vezes, cria essa ruminação, cria esse sofrimento psicológico, cria essa ansiedade. De repente, tem doenças psicossomáticas, começa a aparecer roxo. Por quê? Porque criou um atrito inexistente, não, um pseudo-atrito, que o Exatamente. Francisco não está ciente. Nesse caso, como que essa pessoa que não consegue se expressar, que dica que você daria para ela poder desenvolver essa habilidade? Em uma palavra, terapia. Terapia. Mas, eu vou aprofundar um pouco mais. Lembra dos primeiros os passos? Identificar, as emoções. Identificar as emoções. lidar, habilidades. consequência, Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. O que você tá sentindo? Tô chateado com o Francisco. Sempre é o Francisco. Sempre é o Francisco. Vou lidar com isso. Quem é que tem que lidar com isso? Eu. Eu que tô Ele chateada. não sabe? Sou eu que vou lidar. Terceiro ponto, as consequências. Qual a consequência de eu estar chateado com ele? Poxa, eu vou evitar contato, não vou andar perto, vai ficar chato. E a autorresponsabilidade. Quem tem que resolver sou eu, porque tá em mim. E aí entra a falta de habilidade. Inclusive, a habilidade de comunicação interpessoal é uma habilidade de inteligência emocional. Garanto que e aposto que mais de 90% das pessoas que podem estar assistindo ou ouvindo já tiveram algum chefe que não sabia liderar. Ele foi contratado pela comunicação? Não. Foi contratado porque apresentava resultados. Pelo currículo. Competência. Ele tem a competência de onde ele bota a mão, a estatística aumenta. Mas ele é horrível em comunicação. Lembra do engenheiro pedreiro? Agora, se eu quiser alguém que vai se comunicar com os funcionários, eu tenho que contratar alguém que tenha uma comunicação interpessoal adequada. Entende? Então, à medida que eu lido com isso, que eu consigo identificar, eu vou ter uma inteligência emocional. Falar, poxa, ó, isso me chateou. Vamos resolver isso. Autorresponsabilidade. Então, sempre gira em torno desses 3 ou 4 pilares. E a vida melhora se a gente fizer isso? Melhora. Sabe por que melhora? Eu costumo dizer que essas emoções negativas são como peso de pesca. Quem pesca sabe que você tem que pôr um pezinho ali na tarrafa, na isca, para ela poder afundar. Cada um pezinho daquele é um problema. Se você for acumulando e colocando problema nos bolsos, você fica cada vez mais pesado. E quanto mais o peso aumenta, mais aquilo impede você de caminhar. Até que chega um momento que você está parado. Com tanto peso. Então você começa a tirar, vai ficando leve. Resolvi aquilo. Nossa, resolvi. O que a gente mais escuta na terapia é: tô mais leve. Então, de acordo com os passos que você vem trazendo pra gente, inclusive maravilhoso, né? Eu tive um insight aqui agora de que 90% da nossa vida pode ser resolvida com a inteligência emocional. Confere. Inteligência emocional / terapia. Porque o problema da humanidade é lidar com falta de habilidade. Todo mundo falta alguma habilidade. Então, se você vai se comunicar, você tem que ter comunicação. E a comunicação é feita através da linguagem. Os casais separam porque não tem afinidade, não tem comunicação. Me lembra bastante de uma história que eu li em um livro um tempo atrás, me preparando para atendimento de casais. A história é Sopa de Ervilha. Um rapaz casou com a moça, beleza. E ela passou 30 anos ali fazendo sopa de ervilha para ele todas as noites. E até que um dia chegaram para um psicólogo. Vamos separar. Por quê? Não tem mais afinidade, não existe o amor, acabou a paixão. E aí, durante as sessões, foram aparecendo esse termo da tal sopa de ervilha. Entende?
Ah, eu faço a sopa de ervilha que ele gosta tem 30 anos. Entende? E ele olha e fala: 30 anos você faz a sopa de ervilha, por isso que eu vou separar. E o terapeuta pergunta por quê? Aí o senhor olha pra ele e fala: no primeiro dia que eu fui na casa dos pais dela, pedi ela em noivado, a mãe dela fez uma sopa de ervilha. Eu odeio ervilha. Eita! Eu comi porque Vixe. não consegui dizer não. Que eu ia pedir ela em noivado, não quis desagradar os pais e eu comi a sopa de ervilha. Mas eu odeio ervilha. E ela do lado responde: sabe nesse dia que você me pediu em noivado? Eu vi você comendo a sopa de ervilha. Falei, ele gosta. Vou fazer pra ele todo dia. Meu Deus. Passaram-se 30 anos. Ela fazendo sopa de ervilha e ele odiando. Então, aqueles últimos 30 anos, nessa falta de comunicação, fez eles irem para um consultório. Por causa da sopa de ervilha. Por causa da sopa de ervilha. Tudo seria evitado naquela noite que ele pediu ele noivado. Mas Mas diálogo o também. que faltava nele? Comunicação. Comunicação. Pessoal que tá em casa, não sirva Comunique-se. sopa de ervilha. Se gosta. Pergunta, vamos variar o cardápio. Melhor, vamos conversar. Lembre da tríade. Lembre também de curtir, compartilhar, comentar, divulgar, tá? Já manda o link desse episódio pro seu marido, porque eu sei que você tá em casa e falando, vou colocar ele pra assistir. Então já salva, viu? Porque... Manda pra todo mundo que precisa melhorar a comunicação ou alguma competência. E então vai viralizar, hein? Vai. Esse episódio, meu Deus, vai... Nos últimos dias eu tava conversando, desculpa te cortar, eu tava conversando com um senhor já de idade, e ele falou que o casamento ia acabar. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão com a mania de entrar num relacionamento já com a ruminação de separação. E eu queria saber se o senhor acredita mesmo nisso, ou se é só uma loucura de um senhor que já tá ali já... Acontece. Isso é o quê? É engajamento. No seu primeiro dia de trabalho, você pensa em demissão? Não. Depende se a empresa for ruim, talvez. Aí você não teria entrado se fosse ruim. Mas é que entra aquela coisa de eu preciso do trabalho. Pois é, precisa. Eita. O engajamento faz você manter. Uhum. Quando você compra um carro, você não pensa em vender ele. Então, a sua motivação para adquirir vai fazer a manutenção do relacionamento. Se eu entro em algo querendo sair, eu não entrei. Certo. Entende? Então, você tem que fazer o quê? Escuta, entende, avalia. Entende? Porque quando você entra, você abre esse precedente. Certo. Se eu te der um celular novo e falar, daqui 4 meses você vai trocar. O quanto você vai zelar desse celular? 0 a 10. Muito pouco. 8. Agora, se eu te entregar esse mesmo celular e falar, esse é o celular até os seus 60 anos de idade. Engajamento aumenta ou diminui? Aumenta. Por quê? Porque eu não, vai ser seu durante Cuidado, 60 né? anos. eu não Você abri tem que possibilidade cuidar. de troca. Entendido. Pro pessoal que tá em casa, já que a gente tá dentro desse tema que é muito gostoso de falar, né? Psicologia, inteligência emocional e relacionamento, né? Você teria alguma dica para as pessoas que estão em casa, talvez tendo conflito dentro do casamento, não sabe como se expressar, não tem como desenvolver essa habilidade? Fala para eles o primeiro passo. Eu tenho. O que eu trabalho em terapia de casal é o quê? Ao longo do tempo eu fui percebendo que o comportamento impulsivo, ele afeta muito a questão das relações. Então eu sempre aplico a teoria dos 3 R's, que eu chamo. Primeiro, respira. Segundo, relaxa. Relaxa. E o terceiro, repensa. Isso aí faz você regredir de qualquer tipo de situação negativa. Sensacional. No passo das habilidades, o senhor falou sobre a questão da comparação e realidade. Eu observo bastante, ainda mais nas mídias sociais, que as pessoas eles estão desenvolvendo muito essa questão da comparação. E eu costumo até dizer que a comparação é o mal do século.
Porque o que eu vejo no Instagram, eu quero reproduzir na minha vida. E a partir do momento que eu me frustro com aquilo, eu já entro em um estado depreciativo. Daqui a pouco eu abro precedente para depressão. Daqui a pouco eu até estou tentando o autoextermínio. Então eu quero que o senhor comente um pouco sobre o quão prejudicial é esse padrão comportamental de se comparar com o outro, né? Porque nós estamos vendo muito isso. Uma coisa é eu ter alguém por referência. Não é errado eu ter alguém de referência, né? Agora, a partir do momento que eu comparo a minha vida com a da outra pessoa, já se torna prejudicial. E eu quero que o senhor fale para nós, explique para nós, de uma maneira de fácil compreensão, o quão prejudicial é esse padrão comportamental. Sim, primeiro vamos lá, né? A comparação, ela nasce de uma insegurança. Todos nós somos inseguros em algum ponto. Só que isso é ruim? Não. Isso apenas existe. E entram a competência e as habilidades. Se eu sou inseguro em escrever uma redação, eu vou treinar o quê? Escrever a redação. A repetição me traz a segurança. Quando eu estou inseguro com a minha autoimagem, eu vou buscar o que me ajuda. E aí entram os artistas que são programados para serem ídolos. Você só vende um produto porque existe a demanda dele. Quando não existe a demanda, não existe venda de produto. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a demanda. Então eu crio a demanda. Todo mundo lembra aí da base da Virgínia. Era só uma base. Mas de quem era? Da Virgínia. Então ela criou-se a necessidade de você, mulher, ter aquela base. Entende? E muitas pessoas questionaram, fizeram o teste, é só uma base. Ótimo. Mas é de quem? Entende? A camisa do Neymar é do Neymar. Entende? O tênis Air Jordan é do Jordan. Então eles programam a necessidade para que você se identifique com ela e vá atrás do produto para consumir. A comparação nada mais é do que isso. Ele embute em mim uma falta daquilo e automaticamente faz eu ir atrás. Então quando eu estou vendo aquelas vidas nas redes sociais, quando eu estou vendo aquelas roupas, quando eu estou vendo aquele consumo, não tem. É programado. Eu trabalhei um tempo atrás com uma rede de ensino grande, um pessoal grande de preparação para concurso. E as lives eram feitas e pedia-se para que todo mundo fosse coisas caras. Seu iPhone na mesa, um Apple MacBook na mesa, roupas de marca cara, relógios caríssimos, para poder vender serviço. Boa imagem. Se você é um aluno, Sucesso. e eu sou professor te falando, vem comigo que vai dar certo. Compra só esse curso meu de 10 mil reais que você vai ter sucesso. O primeiro canal de comunicação humano é visual. E eu olho para você, relógio Rolex, um MacBook, um iPhone de 15 mil, o cara tem sucesso. Eu quero ser quem? Esse cara. Esse cara. E quanto custa? 10 mil. O seu, né, no caso. Tem Aí eu por pago que é 5 mais mil no caro. estrogonofe. E, Thiago, quais são os perigos? Quais são os perigos dessa comparação? Por exemplo, uma coisa é você vê um camarada que está ali com um relógio bom, e eu queria que você explicasse para nós quais são os perigos dessa comparação. Perigo é o quê? Toda situação de comparação deixa você vulnerável. O perigo não é a comparação. A vida é como uma fila. E eu falo que nós estamos sempre no meio. Por quê? Eu estou aprendendo com quem está na minha frente. Eu estou olhando esse cara de sucesso. Eu não quero ser ele, mas eu quero ter sucesso. Certo. E aí eu pergunto, o que tu fez? Poxa, eu vim aqui, vim ali, deu errado, deu certo. Nossa, que massa, que interessante. Tô olhando pra frente e aprendendo. Mas como eu tô no meio, tem alguém que vem atrás de mim. Nunca se iludam, tem sempre alguém te observando e tem sempre alguém se espelhando em você. Porque eu estou no meio, eu estou aprendendo com a Gabi, mas tem alguém atrás de mim olhando pro Thiago. Eu também sou professor de artes marciais e eu vejo isso muito na academia. A ordem de montagem no dojo, no tatame, é por ordem de faixa. Qual arte você faz? Karatê. Karatê. Ou seja, não é melhor não entrar numa briga com esse cara.
treino de habilidades. Entende? É melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Entende? Uma certa vez o aluno me perguntou: por que eu sou faixa branca, que é a primeira? E fico lá atrás. E os outros que são faixa mais colorida ou faixa preta fica lá na frente. E eu dei exemplo. Você sabe o movimento que você vai fazer? Não. Quem que sabe? Colega da frente. E ainda também é muita questão do respeito, né? Ele tá lá mais tempo que você, então O respeito e a você disciplina. vai começar aqui. O militarismo tem aquilo, né? Que atividade é Exato. posto. Exato. Então eu vou aprender com quem tá na frente. O faixa preta Dois tá ali na ex-militares frente. aqui, né, Wallace? Antiguidade é posto, entende? E a gente sabe bem disso. Porque tudo é uma jornada. Então eu começo na faixinha branca, vou evoluindo até chegar na preta. Para você estar lá na frente e ser capaz de ensinar algo para alguém. Então eu estou olhando para o coleguinha da frente, imitando o movimento dele, até que aquele movimento se torne meu. Correto. E alguém que entrou ontem, eu já sou mais velho. Então ele está me olhando e espelhando em mim. Entende? Então a comparação em si não é um problema. O problema é o quanto isso te torna vulnerável, que você cai em golpes e você é enganado por falta de pensamento analítico, que é inteligência emocional. A falta de inteligência emocional traz esse imediatismo? Você acha que é um outro mal do século, né? O Ellison comentou há um tempinho atrás, agorinha, sobre o mal do século ser a comparação, né? E aí, dentro desse assunto, trazendo a comparação junto com a falta de gestão emocional, que traz um impulso imediato de eu querer ser essa pessoa de sucesso, que você tá falando, é de olhar, falar que eu quero ter aquele relógio, eu quero ter aquele carro, eu não quero ser aquela pessoa, mas eu quero ter sucesso como aquela pessoa. Exatamente. E aí a falta de gestão emocional, né, junto com esse impulso, você acha que pode ser prejudicial para a pessoa, pode ser ruim, né? Pode fazer a gente Sim. tomar péssimas decisões? Com certeza. A falta de gestão emocional está diretamente ligada com tomada de decisão errada. É aquela coisa, todo mundo quer ir pro céu. Mas quem quer morrer? Ninguém. O ser humano vê o resultado, ele não vê o processo. Todo dia eu recebo paciente na terapia que fala: como é que eu vou resolver? Me fala. Não sei. Vamos junto. É um processo. Mas 2 meses de terapia não resolveu nada. É um processo. Entende? Então as pessoas precisam entender que para você colher, você tem que plantar. Então antes de você ter o sucesso, seja profissional, em relacionamento ou interpessoal, você tem que plantar coisas. Entende? E vai de encontro novamente à questão de tecnologia hoje. As pessoas têm acesso muito rápido a dopamina, a prazeres, a coisas boas. Entende? Como que uma criança, ela tem dopamina em 5 segundos? É acesso imediato. E eu tiro isso e falo: escreve um texto que demora 2 minutos. Eu tô acostumado com a resposta rápida. Então aquele ali vai ser enfadonho. Engajamento zero, não quero mais. Entende? Então, a falta dessa gestão emocional, de você identificar a questão dos sentimentos, como a gente falou antes, vai ocasionar e desembocar na quantidade enorme de erros. Entende? Então, aprenda a identificar sempre. Eu afirmar que a comparação pode ser uma base para que eu desenvolva um sentimento de inveja é uma afirmação correta ou é um equívoco? Correto. Porque a inveja é essa coisa de você querer sair do seu lugar e expor no outro. Por uma forma negativa. Porque a empatia, que é justamente esse movimento de compreensão, ela está dentro da inteligência emocional. As pessoas que conseguem adquirir uma inteligência emocional, elas têm um nível de empatia maior. Entende? Que é justamente o que a gente trabalha dentro da psicologia. Se você não for um profissional empático, você não vai conseguir acessar o que você deve do seu paciente. Entende? Já acompanhei pacientes que falaram: você nunca perdeu isso. Você não sabe o que é. Eu não preciso pisar num prego para saber que dói. Isso é empatia. Entende? Então, essa inveja é uma empatia prejudicial. Entende? Que eu não quero plantar, mas eu quero colher. Interessante. Ou seja, uma pessoa que desenvolve a inteligência emocional, ela é uma pessoa mais propícia a ter uma boa vida e não desenvolver a inveja do que quem não tem inteligência emocional tem mais tendência a ser uma pessoa invejosa.
Exatamente. As pessoas que têm um nível de inteligência emocional desenvolvido, um nível adequado, automaticamente elas vão ter um nível maior de sucesso em relação interpessoal, questão profissional, questão de planejamento, organização e principalmente motivação e autorresponsabilidade. Porque todos os dias eu posso escolher ficar na cama, posso. Mas eu vou? Não vou. Em algum lugar alguém escolheu. Mas esse não sou eu. Trazendo um outro termo popular, né, que você trouxe aí a questão da inveja, que eu acho que também está muito associado à fofoca, né? Que é um comentário ruim, geralmente quem tem o hábito de falar muito de pessoas, você acha... Na verdade, a minha pergunta vou ser mais direta. Qual é a relação entre a inteligência emocional e quem tem uma visão, tanto quanto a comunicação ruim das pessoas ao seu redor? Né? Porque a pessoa que ela tem o hábito de falar de pessoas, geralmente tem um contexto negativo. Quando você trabalha a fala trabalhada com a empatia, é um comentário que as pessoas falam, eu não fofoco, eu comento, né? Mas qual a relação entre esse leve trás negativo e a falta de gerir as suas emoções e a inteligência emocional? Um lobo em pele de cordeiro ainda é um lobo. Né? Dentro da psicologia tem um termo que a gente usa na área da pesquisa que é o engodo. Engodo. Eu moldo o objetivo da pesquisa, porque pode enviesar. Entende? Eu posso pedir para você escrever um texto e eu vou... Escreve um texto para mim, Francisco, que eu vou avaliar a sua escrita. Você vai fazer, porque eu vou avaliar a escrita. Eu pego o seu texto e vou avaliar a sua capacidade de criatividade. Isso é engodo. A fofoca e a inveja é engodo. Você está fazendo a mesma coisa com nome diferente. Entende? E para evitar isso é o quê? Geralmente nas minhas terapias eu costumo ser bem direto. Quanto mais você olha e fala do outro, menos você olha e fala de você. Quem tem que evoluir é você, não é o outro. Eita! A agressividade, Thiago Lima, ela é uma falta de controle emocional? A agressividade é a falta de autocontrole. Porque justamente você não identificou a emoção, automaticamente você não sabe lidar com ela, tampouco vai lidar com as consequências. Então, pode. Quando você barra, opa, tô com raiva, quero quebrar. Vou lidar com isso para não ter essa consequência. Qual seria uma dica para controlar a agressividade? Controle de agressividade, você pode lidar com tarefas de longo prazo e que exijam concentração. Entende? Uma boa coisa para redução de estresse é o mindfulness, técnica de respiração. Que seria como? Porque a respiração ela tem um poder autorregulatório do seu sistema nervoso. Entende? Aquela boa e velha técnica do peixinho, da respiração, Só para as velhinhas. do relógio, só para vela, ela tem vários nomes e várias formas de praticar, mas todas funcionam com o mesmo conceito. Você inspira por um período, prende a sua respiração a outro período e solta levemente por outro período. O que é isso? Isso sobrecarrega o seu sistema nervoso com essa apneia induzida, então ele é obrigado a processar outras áreas, que tira o foco daquela área. Oxigena mais seu cérebro, que faz você pensar melhor. E entra os 3 R's. Respira, Relaxa, repense. Respira, relaxa, repensa. zera qualquer coisa. Maravilha. Tiago, eu estava lendo um artigo, esse artigo foi publicado em 2002, trouxe até o nome do psicólogo, que é Robert Sternberg, o nome dele, né? E aí eu achei bem interessante o nome do artigo, para quem quiser dar uma olhada, tá lá, disponível lá na Cielo, né, no site da Cielo, que é uma plataforma aí, com bases científicas, e ele trabalhava sobre o construto científico da inteligência emocional. Já me chamou assim a atenção na hora, né? E dentro desse artigo, eu li um outro tipo de inteligência que ele associa a inteligência emocional, que se chama inteligência prática, né? Que ele acredita, inclusive, que se a gente conhecer o que dizer, para quem dizer e como dizer, melhoraria os nossos relacionamentos, né? Você pode fazer aí um paralelo entre essa inteligência prática e essa inteligência emocional e diferenciá-las pra gente, por gentileza?
Sim, essa questão da inteligência prática, eu tenho até um exemplo que eu li há um bom tempo atrás, nem me lembro mais, nos estudos aí. É uma fala até do Bill Gates, né? Criador aí da Microsoft e tal. Durante a produção do Windows, escrevendo os códigos e tal, ele foi questionado como ele lidava quando ele encontrava algum problema de código. Ele falava, os piores problemas eu dou para as pessoas mais preguiçosas da empresa resolver. Eu gosto dessa Os frase. programadores mais preguiçosos. Todo mundo falou, por quê? Não porque os mais inteligentes. Mais o quê? Preguiçosos. Sabe? Ele entregava os problemas piores para os mais preguiçosos. Porque os mais inteligentes eram apenas inteligentes. QI alto. Lembra do início? Porque o procrastinador, o preguiçoso, quando ele recebia aquela tarefa, ele queria terminar logo. Mais rápido. Para voltar para onde? Para procrastinação. Para procrastinação, para o ócio. Se eu entregar um projeto para uma pessoa inteligente, ele vai pensar dezenas de fórmulas e cálculos matemáticos, porque ele é inteligente, ele sabe disso. Metódico, né? Então vai traçar um passo. Um passo a passo. O outro vai... Agora, se eu entrego aquilo pro cara que é mais preguiçoso, mais lento, ele vai terminar logo para me entregar logo para voltar pro ócio. Entendeu? Olha um exemplo. Eu tenho que fazer uma ponte aqui, como está sendo feito aí. Um viaduto e tal. Se eu entregar isso pro inteligente, ele vai passar 6 meses projetando, falando da espessura das vigas, do metal que vai ser usado, da profundidade. Se eu entregar isso para um cara preguiçoso, em uma semana tá feito. Você queria atravessar pro outro lado? Tá aqui, ó. Sobe aqui, atravessou pro outro lado. E ele tá livre. Nesse caso aí, qual que é melhor? O preguiçoso ou... Não se trata de melhor, se trata de competência. Entende? O Bill Gates falava que essa pessoa resolveu meu problema, né? A outra ia resolver também. Mas qual foi rápido? Entende? Se trata de objetivo. Mas não tem o mesmo resultado? Mesmo resultado. A mesma qualidade também? Por quê? Porque não é porque ele fez rápido que ele fez mal feito. Entende? É porque ele não recrutou da mesma forma que o anterior. Então o resultado vai ser o mesmo. Todo mundo aqui conhece pessoa que cozinha e faz um almoço em 1 hora. Aí a gente vai tentar, faz em 5. Inteligência prática. Aquela pessoa pode usar 5 bocas do fogão ao mesmo tempo. Ela pode estar temperando um feijão e mexendo na carne. E a gente vai fazer processo por processo. É o mesmo fim, só que eu não tenho essa competência. Entende? Isso se trata de inteligência prática. É você ter que resolver, resolva. Que legal. E a inteligência prática no dia a dia é efetivamente muito mais usual do que qualquer tipo de... Sabe? Se você tem um problema para resolver, resolva. O pneu do seu carro furou, você vai ficar olhando para ele, vai pensando, aí você vai ligar, aí você fica puto, gera uma resposta emocional, aí você fica revoltado e fica pensando. Eu já teria pego o macaco e fiquei... Para logo, rapaz, vamos. O Gabi já tinha trocado os 3 pneus do carro. Entende? Os 4 pneus do carro. Furou. Tem que trocar. Tá bom. Recrutei menos coisas, fiz a mesma atividade. Isso é inteligência prática. Aí eu consegui identificar o problema e resolver. Que no mundo da psicologia, terapia clínica, a gente precisa embutir isso no paciente. Porque senão se torna ruminação. Ele não mexe no problema, mas tá lá. Não mexe no problema, mas tá lá. Todo mundo conhece alguém aí que demora 100 anos para trocar a lâmpada de casa que queimou. Outra não. Não acendeu, ele já tira. Inteligência prática. Sensacional. Qual que é o seu conselho, Thiago, hoje, para quem tem dificuldade em lidar com as consequências das suas ações? Eita, Quem tocou tem na medo ferida, hein? ou não consegue lidar com consequências, o que você tem que fazer? Eu trabalho muito em questão clínica de ensaio comportamental. Tá, você pode fazer isso? Pode. Vai acontecer o quê? Isso. Você vai lidar? Ixi, vai ser foda. Então, pensa. Entende? Consequência. Consequência. As pessoas fazem hoje e não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, quando você, de forma terapêutica, traz esse amanhã, ele começa a repensar e fala, poxa, é verdade, eu não posso ir por esse caminho. Então, a melhor forma é você conseguir compreender as consequências do seu comportamento. As pessoas hoje se comportam e não pensam na consequência. A partir do momento que você consegue pensar na consequência, o seu comportamento ele vai ser melhor avaliado. E a pessoa que pensa na consequência, por exemplo, eu vou fazer algum ato que eu sei que vai ter uma consequência muito negativa. Eu penso, logo existe, né? E mesmo assim ele faz. Aí a gente pode desembocar naquela questão da autorresponsabilidade. Ele não é responsável. Exatamente. Um pouco.
Ele sabe que vai acontecer uma coisa ruim, Exato. mas mesmo assim ele. Um homem bomba. É fácil analisar. Ele coloca uma bomba na escola. O que ele acha que vai acontecer ali? Ele sabe. Mas ele tem autorresponsabilidade? Ele tem um nível de empatia desenvolvido? Não tem. Perfeito. Show de bola, sensacional. Agora, para encerrar o assunto, você falou que também existe a questão da autorresponsabilidade. Hoje é muito fácil nós lidarmos com pessoas que eles terceirizam a culpa. Eles terceirizam a culpa. Ah, meu casamento não deu certo, mas foi por causa dela. Foi a mãe dela, foi o pai dela, foi fulano, foi ciclano. Ah, meu namoro não deu certo por conta disso. Ah, eu não concluí a faculdade por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. É, Isso é um alerta que nós devemos acender sobre a questão da inteligência emocional, é a falta de ter essa inteligência, porque tem pessoas que ele não sabe lidar com as próprias responsabilidades, ele terceiriza, né? Ele terceiriza a responsabilidade afetiva, ele terceiriza a responsabilidade social, ele terceiriza a responsabilidade pessoal. Então, qual que é o seu conselho para quem tem essa dificuldade de ser uma pessoa autorresponsável? Porque nós estamos falando de inteligência emocional, nós estamos vendo pessoas, essa explosão, né, de transtornos mentais, né, e a maioria, né, quando você vai conversar, são pessoas que são frutos, né, de mau relacionamento, de más relacionamentos, né? Então, qual que é o seu conselho? O que que você diria para uma pessoa que ele tem essa dificuldade em se autorresponsabilizar pelos seus atos? Ótimo. No ramo do investimento, nós costumamos dizer assim: rendimento passado não significa rendimento futuro. Então, erros passados não significam erros futuros. A pessoa que tem dificuldade em assumir essa questão da responsabilidade, ela pode estar envolvendo aí uma questão de insegurança, questão de medo de assumir essas consequências. Inclusive, como você falou, o tema de inteligência emocional tem sido muito abordado. Inclusive por mim, que ainda nesse mês de fevereiro eu vou estar participando e ministrando um curso sobre inteligência emocional. E uma das coisas que eu vou falar é sobre isso e também sobre a questão da síndrome do impostor, que é quando você se acha indigno das suas conquistas. Todo mundo em algum momento já pensou isso. Então isso é importante olhar. Por quê? Porque quando a pessoa atribui responsabilidade ao outro, tira dela. Entende? Quando a pessoa chega no meu consultório e fala: poxa, aquela promoção era minha, por causa do meu amigo eu não fui promovido. Por causa da minha companheira o meu relacionamento não deu certo. Sabe? Por causa disso, aquilo não aconteceu. O que está impedindo de o seu processo mental fazer você compreender que você é o agente ativo da sua vida? Quando eu atribuo responsabilidade ao outro, estou com medo de errar. Então, o que a gente faz de avaliação? Será que você está percebendo o quanto você está fazendo ou o que você está deixando de fazer para chegar naquele ponto? Nesse exemplo profissional. Será que você tem participado das capacitações na sua empresa? Será que você tem sido bom funcionário? Será que você tem sido bem avaliado? Ou você é o profissional que falta as capacitações? Você é o profissional que falta o trabalho? Você é o profissional que está sempre doente? Dentro de você se acha massa. Mas comportamentalmente e dentro dos resultados tem algo que não está encaixado. Entende? Então, quando eu terceirizo a responsabilidade, eu estou automaticamente dizendo que não tem lugar em mim. Então, se eu não sou responsável pelo que eu faço, eu também não sou responsável pelo que eu não faço. E aí você erra e a culpa é do outro. Mas quando acerta é sua. Aí você vê o deslocamento dessa inteligência emocional. Você é incapaz de assumir o erro. E uma outra característica é você ser capaz de racionalmente avaliar ponto positivo e avaliar ponto negativo. Só assim você consegue crescer. Nisso aqui eu sou bom, mas nisso aqui eu sou horrível. Então eu vou investir onde eu não sou bom para poder equilibrar. É interessante a fala do senhor sobre essa questão da síndrome do impostor, porque quando a gente fala de sintoma, né, a síndrome do impostor se assimila muito ao burnout. E hoje você vê muita gente falando sobre burnout,
quando na realidade é a síndrome do impostor, né? Então, em palavras claras, podemos assim dizer, teria como se diferenciar para quem está em casa entender, porque não é burnout. Às vezes tem gente que está lidando, como a própria professora Thaís, né, doutora Thaís, que esteve conosco no primeiro episódio, ela mencionou sobre isso. Às vezes o meu sintoma, às vezes os nossos sintomas são parecidos, mas o meu quadro é um e o seu é outro. E essa é a questão da síndrome do impostor. Muito se ouve falar em burnout, e pouco se ouviu falar da síndrome do impostor. E às vezes tem gente tratando, às vezes não tem nem o laudo que comprove, né? Mas ele deu um Google lá, jogou lá no Google, Se laudou. né? Se lá, Se próprio diagnosticou e esse acesso fácil à medicação, ele já fez isso e pronto, e acabou. Então, quero que o senhor faça para nós essa distinção de burnout e síndrome do impostor. Ótimo. Eu vi o episódio várias vezes e gostei bastante. Inclusive, Thiago ali, né? inclusive, essa parte que ela falou me chamou muita atenção justamente por isso. Que além dela ter falado belíssimamente, o que acontece? Um espirro é um espirro. Mas eu tenho espirro na gripe? Tem. Tenho espirro na pneumonia? Tem. Num quadro de rinite? Um quadro de renite? Tem. Tem um espirro em outras situações? Tem. Mas olha, um sintoma em vários lugares. Como ele falou, eu posso estar olhando para o sintoma e não olhando para o contexto. Entende? O contexto do burnout é justamente essa questão de esgotamento mental, físico, fadiga, cansaço extremo, hipersonia ou hipossonia, que é o excesso de sono ou a falta. Mas são sintomas. Se eu olhar para esses sintomas, 25 doenças do DSM vai estar lá. Aí você vai para o contexto. Entende? E aí é onde se diferencia da síndrome do impostor. Dentro do burnout, o esgotamento vai ser causado por um excesso de atividade mental ou física. Entende? Então, claramente, você olhar para o contexto. É muito mais fácil um atleta da corrida lesionar do que eu, que não corro. Mas eu posso estar descendo a escada e me lesionei, deu cãibra. Nós dois vamos chegar no médico com o mesmo sintoma, né? Uhum. Mas o ambiente foi diferente. Entendi. Então, o estresse é o mesmo, mas o fato antecessor foi diferente. Na síndrome do impostor, tá ligado com a insegurança de você achar que tudo que você faz não dá em nada. É você ser promovido e falar, nossa, será que eu vou dar conta? É você ser agraciado com alguma coisa e falar, nossa, eu não mereço. É você estar namorando com uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa é demais pra mim. Não consigo. Sabe? É você vai comprar um carro e você olha um carro top de linha, legal, e você fala, não, esse carro não é pra mim. Vou comprar esse mediano aqui. Entende? É você não confiar em si mesmo. Crença do merecimento. Crença do merecimento. Você nunca é digno de nada. Você nunca merece nada. Você tá no lugar errado. As coisas que acontecem pra você tá errado, tá estranho. Tá sendo bom demais. Poxa, eu fui promovido, não fiz nada, eu acho que eu não mereço. Isso é impostor. E faz você achar que você tá ocupando a vida de alguém. Fala, não, mas, poxa, eu vou virar presidente da empresa, caramba, não sei fazer nada disso. Fulano é melhor que eu. Isso é impostor. Entendi. Thiago, a gente vê hoje que as pessoas têm muito acesso à informação. Você vê a banalização aí de muitos termos técnicos da psicologia. Eu queria saber sua opinião sobre as pessoas, como é que eu posso falar, ter acesso demais a essa informação e acabar banalizando demais. Eu queria que você desse uma opinião sobre isso. Esse Conhecimento, acesso à né? informação. Conhecimento é poder, né? Já existe o ditado aí. Mas o poder, na mão de quem não sabe usar, ele é em vão. Entende? Então, a psicologia hoje, apesar de estar sendo muito difundida desde o período do pandemia, no pós-pandemia, que as pessoas têm procurado mais a questão de saúde mental, ao mesmo tempo, porque elas conseguem entender uma palavra, elas acham que conseguem gerir aquilo. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é burnout. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é depressão. TDAH. Todo mundo tem TDAH. Hoje em dia, todo mundo tem TEA. Toda criança tem TEA. Todo mundo é ansioso. Então, quando a gente banaliza o conhecimento, isso se torna perigoso. Porque o conhecimento nas mãos erradas, ele é muito perigoso. Aí entra a questão da automedicação. Entra as pessoas que se dão laudo. Entende? Então, o conhecimento é bom. Mas você tem que se perguntar até onde. Questão do machado, né? Do machado.
Excelente. Vou fazer uma Excelente, pergunta excelente. antes da gente encerrar. A gente está falando aqui sobre transtorno e é, me remeteu a uma memória, né, sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista, que a gente sabe que um dos quesitos da simatologia dos sintomas, né, vamos facilitar a linguagem. Um dos sintomas, por exemplo, é a dificuldade na comunicação, a dificuldade de gerir essas emoções. Pode trazer pra gente aí um pouquinho da sua vivência, que ele leu o seu currículo, né? Você tem especialidade em aba, trabalha com neuropsicólogo. TEA, né? Diretamente com esse público, e você sendo um expert da inteligência emocional, como que para uma pessoa diagnosticada com TEA é a questão de gerir a inteligência emocional? É tudo muito mais difícil, porque a gente entra no campo das habilidades. Sempre que a gente trabalha com uma criança que está dentro do espectro, a gente tem que proporcionar a ela o desenvolvimento dessas habilidades. A gente adulto, as emoções são basicamente definidas. Raiva é raiva, alegria é alegria. Então eu uso muito o exemplo do arco-íris. Quando você percebe o arco-íris, você vê claramente as cores. Azul, vermelho, né? Agora você pega isso, coloca no liquidificador e liga. Eita. Isso é um espectro autista. Então as coisas não são bem definidas, a compreensão é um pouco difícil. Então para a gente ensinar uma habilidade de você ver isso aqui é azul, isso aqui é vermelho, se torna um pouco mais difícil. Que entram questões dos treinos. Por isso que ele tem problema em questão do sistema inibitório, questão de comunicação. Ele não comunica da forma adequada porque ele não fez o primeiro passo, que foi identificar. Fica mais complicado identificar, Exatamente. né? Quando a criança está frustrada, você vê ela de cara feia. Ah, aconteceu alguma coisa. Entende? Uma criança que está dentro do espectro, que tem um pouco mais de dificuldade, ele não consegue nem identificar. Então, falhou o primeiro passo, vai falhar o segundo. Comunicação. Ele não consegue comunicar claramente. Tô chateado, tô com raiva, tô com fome. E aí a gente faz um trabalho com os pais de psicoeducação para que eles treinem as crianças para melhor comunicar. Quando eles compreendem, eles conseguem atuar melhor. Entendi. Entende? E isso serve para todas as áreas. Se você não faz a primeira fase, que é identificar, você não vai passar. Só para finalizar, eu posso fazer minha última pergunta? Essa pergunta eu acho ela fantástica. Inclusive, eu já fiz ela para várias pessoas. E hoje eu queria a sua concepção. Como dizer não para uma criança autista? Como educá-la? Porque hoje a gente vê as mães de atípicos, elas são muito liberais. Então eu queria como educar essas crianças? Como dizer não? Dentro da terapia ABA, nós temos as coisas que nós chamamos de programa. Nós colocamos em pauta o objetivo do comportamento da criança que a gente quer modificar e criamos um programa para aquilo. Nesse caso, a gente trabalhando com os pais. O objetivo seria o quê? Dizer ou não. Aí a gente passa a criar um programa para que os pais consigam. Trabalhando questão de consequência. Aquela coisa básica do estímulo e reforço que a gente aprende na faculdade. É você mostrar para a criança que aquilo vai gerar algo ruim. Entende? Ele quer comer demais isso aqui, todo dia isso aqui. Você vai procurar uma forma, junto com o terapeuta ABA, de mostrar que aquilo vai ter uma consequência ruim. Para que ele possa compreender. Entende? Então vai a questão das experiências e das consequências. Entende? Sensacional. Ele pode não ter habilidade, mas quando ele entra em contato com a consequência, aquele comportamento dele é modelado. E aí a gente consegue ter sucesso. Por isso que a terapia ABA hoje é tão importante para trabalhar, porque ela é muito objetiva. Esse é o objetivo, a gente cria um programa para alcançar ele. Maravilhoso. Excelente, Sensacional. excelente. Recebemos hoje, nesse segundo episódio, né, o nosso doutor Salva de Thiago palmas pra Lino. ele, gente. Né? O nosso Somos tema nós. foi inteligência emocional e eu quero as suas palavras finais. Eu quero que o senhor deixe o seu contato para agendamento, aonde o senhor vai estar, que o senhor mencionou que o senhor vai estar ministrando também um curso sobre inteligência emocional. Suas palavras Falar do seu finais. projeto também, que o senhor desenvolve aí na Sim. clínica. Primeiramente eu quero informá-los, né, que vocês já estão convidados para o seminário. E vai ser um prazer ter vocês lá para a gente poder Obrigado. compartilhar um pouco de conhecimento. E pode ter certeza que eu aprendo
muito mais no contato que eu tenho com vocês do que possa parecer, entende? Eu costumo ser um profissional que eu gosto muito de compartilhar conhecimento e de uma forma bem tranquila, porque eu acho que isso não serve de nada se ficar só em mim, sabe? As coisas boas você tem que levar pra frente e as ruins você tem que resolver, sabe? Minhas palavras finais são essas. Se você não mudar a sua vida, quem vai? Aonde o senhor vai estar ministrando o seminário? O seminário de inteligência emocional vai ser ministrado na cidade aqui perto, do entorno, no dia 18, na cidade de Santa Maria. O tema é inteligência emocional. Eu vou falar especificamente sobre os aspectos da inteligência emocional e em como você se livrar da síndrome do impostor. Tá na hora de você aceitar o que é seu. Qual que é o seu Instagram? Thiago.pc com 2 is. Também tem a questão do seu projeto lá na clínica. Você fala Sim. também. O projeto na clínica que eu faço parte é um projeto para atendimento de crianças neuroatípicas, especialidade em TEA ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Como eu já deixei o Instagram, vocês podem entrar em contato e qualquer dúvida eu vou ficar feliz em tirar as dúvidas. Podem comparecer para agendamentos, avaliações, e eu fico muito feliz em fazer parte dessa jornada de vocês. Excelente. Mais uma vez, frisando, curta, compartilhe, Sim. deixe o seu gostei, se Ative o inscreva sininho. no nosso canal, ative o sininho. Comente o Aí, conteúdo. saindo do YouTube, você vai lá no Instagram, já procura lá, @PuraNeuraPodcast e siga para maiores conteúdos, tá certo? Vocês estiveram com Francisco Ferreira. Gabriele Fernandes. o Ellison Silva e esse foi o seu Pura Neura Podcast. Sensacional, gente. Obrigado, Thiago.